Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Silva. E antes de começar, eu quero mostrar como foi o resultado dos jogos de ontem, do primeiro vídeo, certo? A gente teve 100%. E aí você deve estar perguntando, mas só foram aqueles dois jogos? Não, aqueles dois jogos foram os jogos da minha lista, tá? Teve 5 jogos, esses jogos foram adicionados pelo Clayton, certo? E aí eu vou mostrar aqui para vocês o resultado, porque fica melhor você vendo do que eu falando. Então tá aqui, ó. Esses foram na hora que eu mandei aqui o jogo, mandei com 10 minutos de antecedência, certo? E aí eu mandei a probabilidade para o gol limite e o over à frente, que é o 1,5. Depois teve o jogo do Craft com o JBK e fiz a mesma coisa com 10 minutos antes, mandei a mesma probabilidade para o pessoal lá do Telegram, o grupo do Telegram. E aí veio o primeiro gol no jogo do PPJ. Depois veio o empate. E se eu não me engano, esse jogo aqui, se eu não me engano não, esse jogo depois eu vou mostrar para vocês, terminou 2-1. Ainda saiu um terceiro gol. E aqui foi a entrada que o Clayton fez lá, certo? Tá aqui o green, foi numa odd de 1.33. Depois veio o primeiro gol veio o gol ainda no intervalo, ou seja, no HT ainda veio, antes do intervalo veio o gol do HT no jogo do Craft e do JBK. E aqui a gente não mostrou, mas veio depois o 2-0, onde o JBK fez 2-0 no time da casa, que era o Craft. E aí a análise estava correta para 1,5. Mais tarde o Cleito fez uma análise para esse jogo aqui, que é o jogo de ida da Liga Europa. E o jogo era do Hacking. O Cleiton fez a análise e viu que tinha probabilidade para sair um gol. O gol saiu, foi mais um green e a gente pegou a odd de 1.33. Depois que foi pego esse green aqui, a gente encerrou as entradas. Veja só, a gente encerrou as entradas nessa banca, mas as tips continuam sendo passadas, certo? Quanto foi que foi encerrado? Tá aqui, ó. Foram 3 entradas a 1.33, dando 9,9 no dia. Isso foi no dia de hoje. Tá aqui todas as entradas, mostrando para vocês. E depois o Cleito passou mais esse jogo daqui da Copa da Bolívia, certo? O jogo estava 1-0. Ele viu a probabilidade de sair mais um gol, bateu o over 1,5 e aconteceu. Saiu o segundo gol. Beleza? Depois teve o jogo dos playoffs também na Copa do Chile com o Huachipato e o Concepción. Esse Huachipato eu conheço bem, cara. Esse daqui é um time que eu, desde a época que eu trabalhava em escanteios, eu usava muito esse time do Chile. E ele é muito bom para escanteio, certo? Como eu não trabalho mais com escanteio, ele também serve para você trabalhar com gols. E aí veio o gol do Huachipato, certo? E foi mais um green para o pessoal do Telegram. A banca do projeto aqui já estava encerrada, mas o pessoal lá do Telegram que não tinha feito entradas recebeu esses alertas e fizeram as entradas e tiveram os greens. Quando foi 9 horas, depois das 9 horas, eu tinha dito para vocês no vídeo anterior que eu não iria operar à noite, que eu não iria colocar em risco as entradas do dia em um jogo da noite, porque a gente não opera muito. O que foi que aconteceu? Teve o jogo do CRB e no jogo do CRB começou a chover, então eu mandei um alerta para o pessoal que quem fosse operar no jogo do CRB tivesse cuidado, porque estava chovendo muito. Vocês já devem estar sabendo, o jogo terminou 1-0 e eu ainda mandei lá no grupo do WhatsApp para quem fosse operar
que existia uma grande probabilidade, porque quando eu olhei no site, o CRB estava massacrando o time adversário. O CRB ganhou? Não. É aquele negócio que a gente às vezes fala que imposição gera exposição. Ele se impôs tanto, ele foi com tanta sede para querer ganhar o jogo, que ele terminou no final do jogo, nos acréscimos, levando o gol. Então ele perdeu em casa. E se eu não me engano, eu acho que é a maior sequência que ele está vindo agora de derrotas, porque ele era um dos melhores mandantes e ele perdeu em casa, certo? Então tá aí, esses foram os jogos de hoje, ou melhor, a gente já tá aqui na madrugada de quinta-feira, hoje é quinta, de sexta-feira, e esses foram os jogos da quinta. Eu vou analisar agora os jogos da sexta-feira, que eu possivelmente vou operar. E aí, hoje vai ser muito bom para vocês que querem aprender, porque nos jogos que eu coloquei de ontem, que teve o Green, foram jogos antes da 15ª rodada. Esses jogos que eu vou mostrar agora, existe, eu acho que pelo menos a maioria, ele é da 15ª rodada em diante. Isso vai te dar um embasamento maior, vai te dar um conhecimento maior quando vocês forem fazer a operação. Por quê? Porque tem detalhes nesses jogos e nesses campeonatos que às vezes você não vê e passa despercebido e você termina levando um head. Então vou mostrar isso para vocês agora. E como os jogos vão acontecer amanhã, a gente vai ver quais são as probabilidades de ter gol nesses campeonatos, certo? Então vou abrir o Academia das Apostas, mais uma vez eu vou usar o Academia. Lembrando que a aposta é para maiores de 18 anos, tá? Então estou aqui no site da Academia e vou organizar aqui por hora. Então eu estou aqui com o campeonato da Estônia e eu tenho aqui o Kuressaare e o Tammeka. Esse jogo vai acontecer de 1 hora. Vamos olhar esse jogo, qual a probabilidade de sair gols para a gente operar nesse jogo. 20ª rodada, certo? Essa é a 20ª rodada. Então a gente está aqui, ó. Deixa eu aumentar um pouco mais para ver se fica melhor. Beleza. Usar a ferramenta. E a gente vai ver a probabilidade de 1,5 do time da casa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Todos os jogos são do campeonato, então 100% para 1,5. O 2,5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 70% para 2,5, certo? Como eu já sei que aqui que o 3,5 vai estar baixo, então 70% pelo menos de chance aqui para o 2,5. Eu vou botar o 2,5? Não, eu trabalho com uma margem de erro, então eu sempre uso 1,5. Então vou botar aqui, ó. Cadê? Pronto. Vou colocar aqui o time da casa 1,5. Isso dá uma margem de segurança melhor para você trabalhar, ao invés de você ir direto para o 2,5, certo? O time visitante, o Tammeka, vamos contar 1,5. 1, 2, ele não tem aqui, ó, jogos de Copa, é tudo jogos do campeonato da Estônia. Então, 1,5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 90%, 1,5. O 2,5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 80% o 2,5. O 2,5, isso mesmo. 3,5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 60% já está abaixo.
Então ele mostra aqui que pelo menos o 2,5 também tem uma probabilidade alta. E eu trabalho sempre na mesma base de 1,5. Então vou botar aqui 1,5. Beleza. Para onde a gente vai agora? Agora a gente vai fazer análise classificativa. É esse quadro aqui, ó. Deixa eu colocar aqui para você. Tá vendo aqui? Análise classificativa do adversário na campanha casa fora. O que é que você faz aqui nessa tabela? Você vai qualificar o adversário, certo? Tanto do mandante como o visitante. Isso quer dizer o que, cara? Isso quer dizer o seguinte: eu quero saber como é que o mandante se comporta quando ele enfrenta adversários ou visitantes como esse que ele vai enfrentar amanhã. E o visitante, eu quero saber como é que ele se comporta quando ele joga fora de casa com mandantes como o que ele vai enfrentar amanhã. Vai ficar mais claro eu fazendo isso aqui na tela. Como? Eu vou contar aqui, ó. A partir da posição do mandante, eu vou pegar o visitante. O visitante aqui é o sétimo, tá vendo, ó? Eu vou colocar aqui na sétima posição. Então, o sétimo tá aqui. Esse campeonato ele tem 10 clubes, então eles jogam 2 vezes entre eles mesmos. Tá aqui, ó. São 10 clubes. Então ele joga 2 vezes, tanto em casa como fora. Então eu vou botar aqui, ó, o visitante é sétimo, eu venho aqui na sétima posição e vou marcar aqui, ó. Pronto, ele entraria aqui, certo? Ele já jogou a primeira vez com esse mandante, essa vai ser a segunda vez que eles vão jogar, certo? E aí o que é que eu vou olhar agora? Eu vou pegar 3 posições para baixo e 3 posições para cima. Ele é o sétimo, oitavo, nono, décimo. São 3 para baixo. E 3 para cima, sexto, quinto e quarto. Então é tudo isso aqui, ó. Do quarto até o décimo. E agora eu vou analisar esses jogos. O que foi que aconteceu nesses jogos quando o mandante enfrentou esse visitante, ou visitantes nesse mesmo nível? Teve 0 a 0? Não teve. Quantos jogos teve? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dos 6 jogos que tiveram, apenas um teve o placar de 1 a 0. Ou seja, para gente que trabalha com gols, eu vou colocar aqui a calculadora para a gente calcular quanto é que dá. Deixa eu trazer a calculadora aqui. E vou botar aqui, ó. São 6 jogos, dos 6, 5 teve o 1, 2, 3, 4, 5. 5 tiveram 1,5. Então 5 dividido por 6, 83% de chance quando o mandante enfrenta times igual ao visitante que ele vai enfrentar amanhã. Então confirma aquele cenário de risco lá em cima que a gente viu, que foi esse quadro aqui, ó, onde eu mostrei 1,5, certo? Agora vamos fazer a mesma coisa com o visitante, para a gente saber como é que o visitante se comporta quando ele enfrenta mandantes desse mesmo nível. Eu vou fazer a mesma coisa. O mandante é nono, então eu vou colocar o nono aqui na posição dele. E aí, nono para baixo só tem um décimo, são 10 clubes, só tem um décimo. E aí eu vou pegar 3 para cima. Ele é nono, oitavo, sétimo, sexto. Então, do sexto, quantos jogos teve? Teve 1, 2, 3, 4, 5. Teve 5 jogos. Qual é o mínimo de jogos para mim poder fazer uma análise? 2, certo? 2 times, 2 jogos que tenham, você já pode fazer essa análise para você ter uma base. Eu aconselho até 3, cara, porque aí você tem uma base maior, não corre tanto risco de você fazer uma classificação ou querer comparar, porque vai faltar dados, certo? E como foi os resultados? Qual foi os resultados desse visitante quando ele enfrentou times
desse mesmo nível. Nesses 5 jogos, eu tive 1, 2, 3, 4, 5. 5, todos eles foram over 2,5. O que quer dizer que teve pelo menos 3 gols quando esse visitante enfrentou times igual o mandante. Beleza, Silva. E aí? Parou aí? Não. A gente vai descer agora um pouquinho para baixo. E eu vou te mostrar agora a campanha casa fora. O que é que esses times fazem quando jogam em casa e o que é que esse time também faz quando joga fora. Primeira coisa, a média de gols. Quando o mandante joga em casa, lógico que ele vai estar jogando em casa, se ele é um mandante, está jogando em casa, né? Então, qual é a média de gols do mandante na campanha casa? Ele marca 1 gol, cara. A média dele é de 1 gol. E quantos gols ele sofre? A média de gols sofrida é de 2. Não chega a 2. Então, eu acho que o ideal seria que fosse acima de pelo menos 1,80, mas é 1 gol marcado e 1 gol sofrido. Isso daqui eu não vou contar como 2, eu vou contar como 1 gol marcado e 1 gol sofrido. Quando ele sofre, a média chega quase a 3 gols por jogo. Quando ele sofre. Quantos jogos ele ficou sem sofrer? Ele ficou sem sofrer 22%. Quer dizer o seguinte, que em 78% dos jogos que ele fez dentro de casa, ele sofreu gol, certo? Esse número aqui, ó, jogos sem sofrer, 22%. Quer dizer que ele sofreu em 78%, certo? Jogos sem marcar, 11%. Isso quer dizer que ele marcou em 89%. O que isso quer dizer? Que esse time, ele é ambas marcas. Como assim ambas marcas? Ele marca e sofre gol. E como é que eu tiro a prova disso aqui que esse quadro está me mostrando? É só você vir aqui em cima, no quadro de gols. Você vai ver, ó. Marcou e sofreu, 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 marcou e sofreu. Tudo isso daqui que está mostrando aqui na classificativa, ele se reflete aqui no quadro de gols. E o visitante? O visitante, ele tem aqui, ó, média de 1 gol marcado fora, e aí sim, ele sofre 2 gols quando joga fora de casa. Quando ele sofre, ou quando ele marca, a média de gols vai para 3 gols, chegando quase a 3,8. Quando ele joga fora, quantas vezes ele não sofreu gol? Esse tracinho aqui, ó, quer dizer que ele sofreu em 100%. Toda vez que esse time jogou fora de casa, ele sofreu gol. E quantas vezes ele marcou? Ele ficou aqui, ó, jogos sem marcar, 30%. O que isso quer dizer? Que ele marcou em 70%. Caracteriza um time de ambas marcas. Por quê? Qual é o mínimo? De 30 para baixo. Se eu tiver aqui jogo sem sofrer 30 e jogo sem marcar 30, já caracteriza o time de ambas marcas. De 30 para baixo, quanto mais para baixo, melhor. Certo? Então eu tenho aqui 2 times com característica de ambas marcas. E como é que eu sei que esses 2 times têm característica de ambas marcas? É quando eu vejo esses 2 quadrados aqui, ó. Eu vejo esses 2 aqui e eles me mostram abaixo de 30%, certo? Momentos de gols. Qual é o momento que esses times fazem gols? Pelo quadro que eu estou vendo aqui, e aí a gente vai fazer a mesma ligação para a gente ver os encaixes de gols. Eu tenho aqui o mandante. Ele tem um encaixe nos primeiros 15 minutos e aí tem um gap. O que é um gap? Ele tem um momento que ele nem marca nem sofre, certo? Esse gap aqui ele não conta. Isso para quem trabalha HT é risco. Para quem vai fazer HT, isso é risco. Os 15 minutos finais do primeiro tempo, ele é muito bom, tanto para o mandante como para o visitante. Por quê?
O mandante ele marca 3 gols e o visitante sofreu 4. O visitante marcou 5 e o visitante sofreu 4. Ideal para quem trabalha o gol limite, né? Porque a partir daqui, se a odd estiver liberada e caso não tenha gol, a odd vai chegar rápido e aí você está dentro do mercado. Você estando dentro do mercado, assim que saiu esse gol, você pega e pronto. Continuando, no segundo tempo, o segundo tempo do visitante é onde eles mais sofrem gols. Você vê aqui, ó, as barras como elas estão grandes, é o momento em que ele mais sofre gols. Tem encaixe para sair gols. Ó, o mandante marca 2, o visitante sofre 6. O mandante marca 2, o visitante sofre 6. Aqui o mandante só marca 1 e o visitante continua sofrendo os 6. Porém, isso não é um encaixe, porque só tem um, certo? E o visitante? O visitante só tem um encaixe que vai do minuto 61 até o 75. Tá, isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que se esse gol, digamos que o gol saiu, um gol no primeiro tempo, existe a possibilidade do segundo gol acontecer no FT, certo? Como eu falei antes, a gente não garante nada, não tem 100% de certeza nisso, mas a probabilidade é bem alta que isso aconteça. Descendo mais um pouco, você vai ver o resultado ao intervalo. O que é que você vai olhar aqui? Se existe a possibilidade de sair gol no HT. Como é que eu sei se existe a possibilidade? Você vai ver quais são os placares que mais se repetem, o resultado que mais se repete é o intervalo. O 0-0 do mandante é o terceiro. Isso quer dizer o quê? Que esse visitante, aliás, que esse mandante, ele se envolve com placares de 1-0, de placares. O primeiro placar dele é 1-0 no HT. É o placar que mais se repetiu, foi 1-0. O segundo que se repetiu foi o 0-1, ou seja, ele perdeu. E o terceiro foi o 0-0, certo? Então, para quem trabalha no HT, já não tem tanto risco aqui. E o visitante? Qual é o placar que mais se repete? Eu tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dos 7 placares que mais se repete do visitante, o 0-0 é o sexto. É o penúltimo resultado. Por parte do visitante, existe uma probabilidade muito alta de sair gol no HT, certo? Beleza. Como é que eu confirmo isso? Você vai voltar aqui no quadro de gols e você vai ver essa colunazinha aqui, ó. Tá vendo aqui? Eu vou marcar aqui, ó. Primeiro gol. Esse primeiro gol aqui, veja quantas vezes o gol aconteceu no segundo tempo. 1, 2. E quantas vezes aconteceu no primeiro tempo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então tem 9 jogos, certo? Porque não tem 0-0. Tem 9 jogos onde não teve 0-0. Desses 9 jogos, 7 o gol aconteceu no primeiro tempo por parte do mandante, certo? E os outros 2 aconteceu, o primeiro gol só veio depois do intervalo. E o visitante? O visitante eu vou marcar aqui e vou ver a mesma coisa. Esse visitante teve algum placar onde o primeiro gol só aconteceu no segundo tempo? Tem. Quantos? Só um, cara. Só tem um único jogo de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. De 10 jogos, 90% teve gol no HT do visitante. E o mandante e no FT só teve 10%.
Quando o visitante enfrentou times parecidos com o mandante, a maioria foi no HT ou no FT. Todos aconteceram no HT. Todos eles tá aqui, ó. Aos 6, ao 36, ao 8, ao 7 minutos, 40, certo? E o visitante e o mandante, no lado do mandante, teve um jogo, que foi esse aqui, que o primeiro gol só aconteceu aos 72 minutos. Todos os outros aconteceram no HT. Então existe uma probabilidade de HT. Ah, Silva, então eu vou pegar agora e vou fazer HT. Não é isso que eu estou dizendo para você fazer. Eu estou dizendo que existe uma probabilidade. Eu não opero no HT. Eu não faço HT em times que eu não sinto segurança ou que eu não conheço o potencial dele. Vocês vão conhecer quais são esses times que eu trabalho HT à medida que eu for fazendo os vídeos, certo? Porém, esse time aqui, existe uma grande probabilidade de você fazer isso, mas eu não vou fazer HT nele. Eu vou trabalhar nesse jogo, se ele me der a oportunidade, para fazer o FT, esperando que saia um gol no segundo tempo. Isso vai depender de quê? Do cenário. O que é que você quer dizer com cenário? Esse jogo tem que estar com 0-0 no intervalo, ou ter acontecido somente um gol. Ah, um gol para o mandante ou para o visitante. Não interessa se foi para o mandante, se foi para o visitante. Desde que só tenha um gol, por quê? Veja só, se tiver 0-0, os times vão voltar já sabendo o que é que vai fazer e precisa do gol, certo? Porém, 0-0 existe um risco dos times se abraçarem com esse empate e querer cada um ficar com esse um ponto. E se o jogo voltar com a diferença de um gol, o time que está perdendo vai querer empatar, certo? Então existe uma coisa chamada motivação. Essa motivação é o que faz com que você identifique se um jogo tem probabilidade de sair gol maior ou não. Por quê? Porque quando você pega um jogo como esse aqui, você fez a análise todinha, você vai saber se esse jogo corre risco de ficar em 0-0 em dois momentos. Um é esse aqui, ó. Próximos jogos. Os próximos jogos desses dois times, nenhum é Copa. O jogo de Copa que eles vão ter é no seguinte, ou seja, eles vão jogar amanhã, depois vão ter outro jogo e o próximo jogo vai ser um jogo de Copa. Então quer dizer que esse jogo aqui do meio corre um risco muito grande. Porque quando os times estão às vésperas de jogar uma Copa, normalmente eles poupam os titulares, o time não se esforça tanto. Por quê? Porque ele sabe que ele vai ter uma outra competição. E aí você não sabe se aquela competição ele está valorizando mais do que essa daqui, certo? A outra, o outro ponto que você tem que analisar quando você vai fazer um jogo é a tabela. Então vou entrar aqui no Flash Score. O jogo de amanhã é um campeonato da Estônia, então eu vou favoritar a Estônia aqui. Tá aqui, campeonato da Estônia. Ele vai lá para cima e ele já aparece aqui, ó. Kuressaare e Tammeka. Eu vou favoritar esse jogo e vou entrar aqui nele, vou olhar a tabela dele. Eu continuo sem entender por que o Flash Score ele não está abrindo a página em português, certo? Então não é que eu queira mostrar em inglês, é que infelizmente o Flash Score ele não está abrindo o site na versão português. Então esse standing aqui que você tenha é a tabela. E aí eu vou te mostrar aqui, ó.
eu tenho um time mandante que está na zona de rebaixamento. Isso aqui já é motivo para esse time não poupar ninguém. Por quê? Porque se ele está na zona de rebaixamento, ele vai fazer de tudo para sair dessa zona amanhã. Nenhum time quer ser rebaixado. E o visitante? O visitante está fora da zona de rebaixamento. Com um porém. Olha a quantidade de pontos do mandante. 14 pontos. Olha a quantidade de pontos do visitante. 16 pontos. Eu acho que vocês já conseguem enxergar que esse jogo amanhã tende a pegar fogo. Por quê? Porque o mandante que está na zona de rebaixamento, ele vai querer sair dessa zona de rebaixamento, não vai? E para ele sair, ele tem que ganhar do visitante. E se ele ganha do visitante, quem é que entra na zona de rebaixamento? O visitante. Existe uma probabilidade desse visitante ele ficar satisfeito com o empate. Por quê? Com o empate, o mandante ele vai a 15. O que está fora da zona de rebaixamento também tem 15, mas ele tem 18 jogos. Amanhã esse mandante vai estar com 20. Então ele vai ter que ganhar esse jogo, certo? E o visitante ele está com 16 pontos. Com 16 pontos, um empate e um ponto, ele vai a 17. O que é que acontece? Ele não entraria na zona de rebaixamento amanhã, ou nessa rodada. Ele continuaria fora, jogando fora de casa. Então esse jogo aqui é um jogo de 6 pontos, o que quer dizer que tem uma probabilidade muito grande desse jogo não ficar no placar de 1-0. Porque se o mandante fizer o gol, o visitante vai para cima, porque ele não vai querer ficar na zona de rebaixamento. Se o visitante fizer um gol, o mandante vai para cima, porque ele sabe que ele precisa ganhar desse time. E são dois times que se equivalem. O que quer dizer isso? Quer dizer que eles são parelhos, certo? Então esse é o primeiro jogo da lista. E aí eu mostrei para vocês o motivo pelo qual esse jogo dificilmente, eu não posso garantir, não existe garantia que vai ter gols, mas eu acho muito difícil esse jogo ficar no 0-0, certo? Então esse é o primeiro jogo da lista que vai acontecer 1h da tarde. Qual é o próximo jogo? Outra coisa que eu vou fazer aqui, eu já vou favoritar esses dois times para que eles fiquem lá na parte de cima. E agora eu vou para outro jogo aqui, que é o jogo na Lituânia, do Riestra contra o FA. Vou chamar assim para não, os nomes aqui são muito difíceis, não tem como o cara tá pronunciando para dar um trava-língua aqui. Esse jogo aqui é da Lituânia. Isso, Lituânia. É a 20ª rodada também. Vai acontecer no mesmo horário, certo? Então vai ser dois jogos de campeonatos diferentes que vai estar no mesmo horário. E aí a gente vai fazer o mesmo processo. Como eu já mostrei para vocês como é feito esse processo, eu vou fazer de forma mais rápida e vocês vão acompanhando comigo. Vocês já sabem como é que é feito o processo, o procedimento, certo? E os detalhes eu vou te explicando, certo? Então eu queria pedir a você, se você tiver alguma pergunta, alguma dúvida, que você deixe nos comentários. E aí eu vou ler teu comentário e vou explicar no próximo vídeo, certo? Se agradecer também, eu quero desde já agradecer as pessoas que se inscreveram no canal. Obrigado a vocês que se inscreveram no canal. Agradecer também pelos comentários que foram deixados lá no primeiro vídeo. E agradecer por todo mundo que visualizou também, certo? Então quero agradecer a todos vocês pela força que vocês me deram aí. Então bora lá. Vou fazer a mesma contagem, não tenho muita coisa para ver, porém aqui eu já vejo um jogo onde tem
um time que ele não marca tanto. E aí eu tenho, ó, 2, 3 jogos que esse time não marcou, certo? Mas ficou 0 a 0? Não, os 3 jogos que ele não marcou, nenhum ficou com um gol só. Mas já é um risco para um time que não marca tanto. Porém, como tem envolvimento em gols, eu vou fazer a contagem. Então eu teve aqui 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 jogos que teve o 1,5, o 2,5. 2, 3, 4, 5, 6, 70%, 2,5. Certo? 70%, 2,5. Sendo que esse time falhou em marcar em 3 jogos. Certo? Ele marcou em 70%. Já cabe naquela média que é acima de 67, certo? Então, eu já vi que não tem a probabilidade para o 3,5. Eu vi o 3,5. 2, 3. 3,5 não cabe. Cabe o 2,5. Então, já vou colocar aqui 1,5. E o visitante? 2, 3. Vamos tirar essa copa. 2, 3, 4, 5, 6, 7. 70%. 1,5, 2,5. 2, 3, 4, 5, 6, 7. 70%. 2,5, 3,5. 2, 3. Só 30%. Em 3 jogos tiveram 3,5. Então cabe também aqui 1,5, que é a base que eu uso. 1,5. Esses times estão envolvidos em Copa? Não, eles só estão envolvidos com o campeonato. Você vê que aqui os próximos jogos dele é tudo relacionado ao campeonato. Vamos ver a classificativa. Esse daqui é o quarto. O quarto se encaixa aqui. Quarto, terceiro, segundo, primeiro. Seria os 3 para cima, 3 para baixo, quinto, sexto e sétimo. Então tá aqui, ó. Ele teve 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 jogos. Desses 8 jogos que ele se envolveu, que ele teve aqui com os times da parte de cima, ele teve 0 a 0 com o primeiro colocado. E os 2 jogos de 1 a 0 foi os times mais próximos aqui, ou mais parecido com o que ele vai jogar. Então tem aqui, ó, quando esse visitante enfrentou times parecidos com o mandante, teve 1,5. 2, 3, 4, 5. Em quantos jogos? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 5 jogos. Cadê a calculadora? Tá aqui. 5 dividido por 8. 62%. Isso na classificativa, tá? Isso quando ele enfrentou times parecidos. Então isso aqui já me abre um alerta. Eu já não vou tão confiante para esse jogo, por quê? Por causa disso aqui, ó. Para 1,5 não. Você vê que foram com esses times aqui, ele teve 2 jogos que ele ficou. Um ele ganhou de 1 a 0, o outro ele perdeu de 1 a 0, certo? E o visitante, quando enfrentou times igual o nono, eu vou botar ele aqui.
Aliás, ele não é aqui, ele não entra aqui. Aqui é do 10º que ele vai repetir, ele entra aqui. Então eu vou ter do 10º, ele é nono, nono, oitavo, sétimo, sexto. Então até o sexto. Ele já tem um placar de 1-0. Ele teve uma derrota por 1-0 aqui também. Então esse é um jogo que eu vou mais com cautela. Por quê? Por causa desse placar aqui. Esse placar aqui, ó, de 1-0. E esses dois aqui também de 1-0. Isso me mostra risco. E quando você tem um risco assim, você procura ser mais cauteloso, certo? Para que você não ponha em risco o seu dinheiro. Vamos lá para a campanha casa fora. Na campanha casa fora, o mandante tem média de 1 gol marcado e 2 sofridos. Quando ele sofre, chegou a quase 4 gols por jogo. Ele ficou sem sofrer gols em 20%, ou seja, sofreu em 80% e marcou em 70% quando jogou em casa. Então é um time de ambas marcas. O visitante, ele marca 1 gol por jogo quando joga fora e sofre 1 gol por jogo quando joga fora. Quando ele sofre, o jogo chega a 2 gols por partida. Ele ficou sem sofrer 20%, quer dizer que ele sofreu em 80% dos jogos, e ele ficou sem marcar em 40%. 40% dos jogos que ele não marcou gol. Então isso daqui já me mostra aquele risco que eu detectei aqui. Então é um jogo para a gente operar com cautela. Eu vou excluir esse jogo? Não. Eu vou olhar a tabela e vou ver qual é a necessidade desses dois times na tabela primeiro. Mas eu não vou tão seguro como no primeiro jogo que eu vi. Pode ser que esse jogo aqui seja melhor do que o outro? Pode. O futebol é imprevisível, não tem como você afirmar que vai acontecer ou deixar de acontecer isso. Mas esse aqui me abre o olho, entendeu? Quais são os momentos de gols, encaixes de gols? Qual o melhor momento para sair gols desse jogo aqui? Então vou olhar aqui, ó, tem um encaixe aqui por parte do mandante, tem um aqui por parte do visitante, tem outro aqui não é encaixe porque só tem um gol aqui. E no segundo tempo tem encaixe aqui, tem encaixe aqui e tem encaixe aqui. Então por parte do mandante o segundo tempo é melhor para você pegar um gol dele. Com uma ressalva, você vê que ele começa bem, mas vai decaindo. À medida que o tempo vai passando, ele vai perdendo força. Ele fez 4, 3 e 2. Isso cada vez mais vai me mostrando os riscos que esse jogo pode me proporcionar, certo? E o visitante tem encaixe de gol para o segundo tempo? Ele tem aqui e aqui. Já o visitante é o contrário. A última meia hora do segundo tempo, ela me dá mais segurança para sair gol desse visitante. Aí sim, se esse gol não sair nos primeiros minutos do segundo tempo pelo mandante, pode ser que o visitante marque. E aí vai depender do cenário. Aí a gente vai agora lá para aquela parte operacional. Vou voltar novamente e mostrar. Pessoal, quando vocês hoje, acredito que todo mundo tem um trabalho. Quando você sai de casa para ir para o seu trabalho, você já tem definido que o horário que você pega no seu trabalho, seja ele qual for aí, é 8 horas da manhã. Um exemplo. Então você sabe que 8 horas da manhã você vai estar batendo ponto para trabalhar, certo? E você vai sair do seu trabalho às 6 horas da tarde. Eu acredito que a maioria são assim, são 8 horas que as pessoas trabalham, de
8 é o meio-dia e de 2 às 6 da tarde. Eu acredito que todo seja assim, mas digamos que não seja, vamos usar esse exemplo. Como é que eu trabalho aqui? Qual é a hora que eu chego para trabalhar aqui nesse jogo e que eu saio? Ou seja, não teve mais condição de eu entrar nesse jogo, eu saio. Vou repetir novamente. É nesse momento aqui, ó, do minuto 31 ao minuto 60. Por que do minuto 31 ao minuto 60? Porque é quando a minha odd está disponível. O que é que vai acontecer aqui? Digamos que esse jogo aqui chegue aqui 0-0 e termine o primeiro tempo 0-0 ou com um gol para qualquer um dos times. Eu vou estar dentro do mercado, desde que a odd esteja liberada. Por quê? Porque nesse momento aqui, digamos que eu chegue aqui nos 60 minutos e a odd liberou para mim, eu tenho 30 minutos finais para esse gol sair. Então eu vou ter 30 minutos para esses dois times fazer apenas um gol para mim. É assim que eu trabalho, é sempre dessa forma que eu trabalho. Silva, o jogo terminou 0-0, beleza? Cabe para mim fazer uma entrada pegando um gol. Silva, saiu um gol do visitante. Cabe para mim pegar mais um gol, seja do visitante ou do mandante. Silva, saíram 2 gols no primeiro tempo. Então eu vou vir aqui, ó, e vou fazer uma análise de risco para saber se eu entro ou não para pegar o 2,5. Como é que é feita essa análise de risco? Vamos supor que o jogo está lá no primeiro tempo, terminou 1-1. O que é que eu vou fazer? Eu vou pegar todos os jogos que tiveram ambas marcas e ver se esses jogos foram para o over 2,5. Como é que eu vejo isso? Digamos lá que o jogo terminou o primeiro tempo 1-1. Então eu vou pegar só o ambas marcas. Teve ambas marcas aqui, teve aqui, teve aqui, teve aqui, teve aqui e só. Tá, e agora o que é que eu faço? Teve 1, 2, 3, 4, 5 vezes teve ambas marcas do mandante. Aliás, teve outro aqui embaixo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Silva, desses 6 jogos, quantos foram para o over 2,5? Ou seja, não ficou no 1-1. Foram para o terceiro gol. 100%. Então, se todos foram para o 100%, cabe uma entrada. Eu não tenho risco aqui. Por quê? Porque nenhum desses jogos por parte do mandante, quando teve empate, terminou 1-1. Todos eles, ou ele perdeu, ou ele ganhou, certo? Nesse caso do mandante, todos eles ele perdeu. Ó. Toda vez que ele teve ambas marcas, ele perdeu o jogo. Isso olhando no mandante. Vamos olhar o visitante agora. Ambas marcas. 1, 2, 3, 4. 4 jogos do visitante, ambas marcam. Desses jogos do visitante de ambas marcas, quantos terminaram 1-1? Que é o cenário que está lá atual. Um exemplo. Nenhum. Todos eles foram para mais de 2 gols. Então isso quer dizer que eu tenho um cenário onde cabe uma entrada se esse jogo terminar o HT com 1-1. É aqui que eu encontro o risco da minha entrada. Existe risco da minha entrada para fazer o over 2,5 se esse jogo terminar o HT 1-1? Não existe. Por quê? Porque nenhum desses times teve empate de 1-1. Certo? Beleza, senhor. Entendi até aí, tá tudo claro. Onde foi que a gente parou? Nos momentos de gols. Resultado do intervalo. Qual é o resultado que mais aconteceu desses dois times, tanto jogando em casa como fora? O mandante, o primeiro resultado ao intervalo é o 0-0. Então quer dizer que pelo mandante não vai ter gol, ou existe uma probabilidade de não ter gol no HT. E o visitante? O visitante,
o primeiro placar que acontece para ele é o 1-0. Porém, preste atenção, 30% aconteceu isso, que é o mesmo percentual do 0-0. Então, existe uma probabilidade de não ter gol nesse primeiro tempo. Por quê? Porque o primeiro placar do mandante é o 0-0 e do visitante o 0-0 está empatado junto com 1-0, certo? Agora vamos lá na tabela para a gente ver o que é, qual é a situação que está desses dois times na tabela. Então eu vou na A-League da Lituânia, vou favoritar aqui, deixa eu ver aqui, Lituânia. É essa aqui, favoritar, ele vai lá para cima. E tá aqui, ó. Deixa eu botar aqui. Pronto, olha aqui. 1 hora, Riterial e FA. Vamos ver a situação da tabela desses times. Opa! Essa tabela já mostra que os dois times precisam da vitória. Ah, quer dizer que os outros times não precisam. Lógico que todos precisam. Mas vê só a situação dessa tabela aqui. Primeira coisa é a abertura da rodada, da 20ª rodada. Ninguém jogou a 20ª rodada. Esse jogo de amanhã é o primeiro jogo da 20ª rodada. E aí eu tenho um time que ele está na zona de rebaixamento e um time que está lutando para entrar na zona de classificação. Beleza. Esse time que está lutando para entrar na zona de classificação, ele entra nessa rodada, nessa zona? Não, ele não entra. E ele está bem distante. Então quer dizer que ele não vai se esforçar? Eu acredito que ele vai se esforçar, até porque ele não está numa zona confortável para, por exemplo, dizer bem assim, não, a gente está perto, quando for jogar em casa, a gente entra na zona de classificação. Não, ele está com uma diferença muito grande para o primeiro time. O que quer dizer o seguinte, que se ele pensa em se classificar para essa zona aqui de playoff, ou que não seria nem de playoff, essa zona aqui é a zona da Conference League. Então, se ele estiver pensando em ir para uma liga da conferência, ele vai ter que dar sangue para poder alcançar esse outro time. Ele ganhando, ele chega a 32 pontos, ficar 5 diminui para 5, só que esse time daqui de cima ainda vai jogar. Então, existe motivação para ele querer esses 3 pontos. Por quê? Porque além dele ver que ele está distante, ele já tem motivação para ir atrás desses 3 pontos. Ele está pegando um time acessível. Olha o time que ele está pegando. Ele está pegando o penúltimo time. Então, o fato dele estar jogando fora não quer dizer que vai fazer diferença para ele. Ah, mas você... Cara, eu estou fazendo uma leitura. Isso é a forma como eu enxergo a tabela do campeonato. Algumas pessoas vão dizer que isso é achismo, certo? Até que, de certa forma, você pode olhar assim e dizer, ah, mas você acha... Não, é o meu pensamento. É o meu pensamento em relação a isso aqui. Esse time aqui, pegando um time acessível da zona de baixo, você acha que ele vai se poupar, sabendo que ele pode diminuir a distância para o time que dá uma vaga para Liga Conferência? Para esses times desses países pequenos, essa competição da Liga Conferência ela é importante.
entendeu? Ela é importante porque gera dinheiro. Então eu acredito sim que ele vai para cima desse time. A gente só vai saber isso amanhã de 1 hora. Já o mandante, ele não sai da zona de rebaixamento. Porém, o time que está na zona de rebaixamento, ele não quer ser rebaixado. Então, ele tem motivos para ele querer jogar e para ele querer sair dessa situação aqui. Ele sai nessa rodada? Não. Se ele ganhar, ele vai a 16 pontos, vai ficar com 5 de diferença para o primeiro fora da zona de rebaixamento. Certo? Outro detalhe que eu quando vou olhar os jogos que eu vou operar, é isso aqui, ó. Olha a quantidade de gols sofridos desse time. 42 gols em 19 jogos. É muito gol sofrido. Então quer dizer que eu acho que um time que joga contra esse mandante não precisa se esforçar tanto para fazer gol nesse time, não. Porque ele sofre já por natureza, ele já sofre muito gol. Entendeu? Então quer dizer que esse jogo amanhã tá na tua lista? Tá na minha lista. Eu vou deixar esse jogo na minha lista, sim. Se vai sair os gols ou não, é outra história. Mas eu tenho aqui uma probabilidade alta. A estatística me mostra aqui, ó, que tem probabilidade de sair 1,5, certo? Eu tenho motivações dos dois times, certo? Para ir buscar essa vitória. E eu tenho times que são frágeis. Eu tenho encaixe de gols. Então, dependendo do cenário que esse jogo termine o HT, eu vou fazer esse jogo. Tá, e qual seria o motivo para você não fazer esse jogo? Aí é que tá, gente. Eu vou ter 2 jogos no mesmo horário. Aquele que me proporcionar a melhor oportunidade, eu vou entrar. E se nenhum proporcionar, tem o próximo jogo. Eu não vou precisar operar nesse jogo aqui. Eu não preciso ir direto nesse jogo. Eu vou ter outros jogos. Mas esses são os primeiros da minha lista. Certo? Agora vamos para o próximo. E o próximo é esse aqui, ó. E agora eu vou mostrar uma outra situação. Universidade Cluj. Isso é Romênia. E você vai operar nesse jogo? Não. Só quero mostrar uma coisa. É a primeira rodada. Quando é a primeira rodada assim, a gente não tem dados para ser analisado. Então eu não opero em campeonato que está começando. Eu espero no mínimo 5 rodadas se passarem. Porém eu vou te dizer uma coisa. Esse time aqui eu já vou favoritar. Por que você vai favoritar? Porque a Romênia, no ano passado, na temporada passada e retrasada, eu acompanhei a Romênia. E esse time aí, eu me dei bem com ele. Entendeu? Então são times que eu já conheço. Então, Universidade Cluj, eu vou acompanhar. E como é que você sabe disso? Olha aqui, cara. Olha os jogos do Universidade Cluj. Esses daqui, esses 3 primeiros foram amistosos. Agora olha os jogos do campeonato dele. Você vê, ó, que sempre teve só um aqui que não teve o over 2,5. Aliás, desculpa, o over 1,5. Mas vê aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 em 7. Bateu 1,5. Então eu já conheço esse time, eu sei como é que ele é. Ah, então quer dizer que pode já jogar nele cegamente? Não, eu vou acompanhar ele para ver se ele continua com o mesmo comportamento do ano passado. Por quê? Porque os times mudam, técnicos mudam, administração muda. E aí você tem que ver se o time vai continuar com a mesma filosofia de jogo, se ele vai continuar com o mesmo técnico, se os jogadores que vêm, os novos jogadores, se eles vão entender a filosofia do clube. Então eu preciso de tudo isso para saber se esse time ainda continua confiável, certo? Mas isso quer dizer que eu vou deixar para acompanhar ele lá na frente? Não, eu começo de agora. Amanhã já é uma rodada. Eu já vou saber se amanhã se ele continua sendo o mesmo Universidade Cluj da temporada passada, certo? Mas eu já vou deixar ele favoritado.
toda vez que tiver jogo do Universidade de Cluj, já vai aparecer no topo da tabela, certo? Vamos voltar aqui. Qual é o próximo? É também da Romênia, primeira rodada, e aí vem o jogo do FG Uni com o Grindavik. Décima segunda rodada, a gente não vê todos os dados, a gente não vai ver campanha casa e fora e não vai ver a classificativa. Por quê? Porque está antes da 15ª rodada. Vamos ver aqui o over 1,5. Tem jogos de Copa? Não tem jogos de Copa. 1,5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 90%. O 2,5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 60% está baixo. Vou ficar no 1,5. 1,5 do mandante. O Grindavik tem Copa? Não tem Copa. Então, o 1,5 teve 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 100% 1,5. 2,5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 90% 2,5. 3,5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 70% 3,5. 4,5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 70% 4,5. 5,5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 70% de 5,5 em jogos do Grindavik. Esse seria o jogo melhor para operar, olhando a nível de quantidade de gols. E só em olhar aqui, ó, todos os jogos do Grindavik teve ambas marcas. Então quer dizer que se eu não tiver uma oportunidade segura de 1 hora, muito provavelmente às 3h30 eu vou ter essa oportunidade aqui. Por quê? Por causa do Grindavik, pelo número de gols que ele se envolve. Vamos descer aqui. Não vamos, a gente vai pular a campanha casa fora, vai pular vai pular a classificativa, vai pular a campanha casa fora e vai aqui para o quadro de gols para ver quando é que acontece esses gols em jogos do Grindavik com o FG Uni. Vou clicar aqui na campanha, aliás, na aba global, e olha só para aqui que maravilha. Encaixe de gols. Aqui, 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 aqui e aqui. Ou seja, o gol pode vir a qualquer momento. Tem gol durante probabilidade de gol durante todo o jogo. A partir da hora que o juiz apitar, já existe a probabilidade de sair gol nesse jogo do Grindavik. O HT por parte do mandante, o primeiro tempo todinho tem encaixe, e do Grindavik ele tem do minuto 0 ao 15 e do 31 ao 45, mas pelo mandante tem todo momento. E aqui nesse resultado ao intervalo, qual é o placar aqui? O mandante, não existe placar de 0-0. Não existe placar de 0-0 do FG Uni quando ele joga. Aliás, aqui é global, então tanto faz caso fora. Nos jogos que ele teve, nenhum jogo teve 0-0 no resultado ao intervalo. O Grindavik
nenhum jogo, nenhum jogo teve resultado de 0-0 ao intervalo. Sempre teve gols. Ah, você opera HT, já é um jogo com uma probabilidade muito alta para quem opera HT, certo? O que é que a gente vai olhar agora? Qual é a motivação desse... Isso aqui é campeonato da Islândia, certo? Campeonato da Islândia, segunda divisão. Então vou lá no Flash Score. Vou procurar aqui o campeonato da Islândia para deixar já favoritado. Tá aqui. Aqui. E já vou deixar tanto a primeira divisão quanto a segunda divisão também. Agora deixa eu ver se é essa aqui que eu escolhi certo. Olha ele aqui. Então já vou marcar aqui. E vou clicar aqui nele. E vamos ver qual é a situação desses dois times na tabela. O FJ Uni, ele tem 9 pontos. Abertura de rodada. E o Grindavik, ele tem 11 pontos. Nessa situação aqui, eu acredito que por ser início de campeonato, os dois times estão motivados, certo? Não dá para dizer aqui que existe uma desmotivação ou existe zona de conforto ou que vai estar uma situação confortável para o Grindavik ou para o FJ Uni. Não, acredito que os dois vão querer a vitória, certo? Então, se o FJ Uni, se ele ganha, ele vai a 12 pontos. E aí ele já ultrapassa o Grindavik. Isso já é uma motivação para ele buscar a vitória. O Grindavik, se ele ganha, ele vai a 14 pontos, ele sobe uma posição, certo? Então, esse jogo também vai estar na minha lista para amanhã. Eu vou acompanhar. E agora, por último, eu vou usar esse jogo da Islândia. Eu vou marcar aqui, pegar esse jogo aqui do Waterford contra o Cork. E aí eu quero fazer o seguinte, eu vou até fechar as outras abas e vou abrir aqui, ó, 24ª rodada, Cork e Waterford. Esse time aqui eu vou marcar, porque esse time aqui eu já venho operando nele, certo? E esse time aqui, ele é aquele que cai, mas antes de cair, ele cai atirando, vamos dizer assim. Já a expressão que diz eu caio, mas eu caio atirando. É esse time. Você vê aqui, ó, ele teve 1-0-0. Aqui foi, deixa eu marcar logo aqui, tirar esse amistoso que ele teve com o Celtic. E ele teve 9 jogos válidos pelo campeonato. Desses 9 jogos, tirando esse 0-0 aqui, ó, veja quantos jogos, os jogos dele todos foram. Todos não. Teve um aqui também que não foi. Mas veja quantos foram ambas marcas. Eu me sinto seguro quando eu trabalho com o Cork. Porém, esse jogo está excluído da minha lista. Deixa eu ver se é ele mesmo. É esse mesmo. Mas eu vou fazer a contagem. Deixa eu excluir aqui. E aí a gente vai aqui para o Waterford. O Waterford 1,5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 60% de 1,5. Então 60% já está baixo para mim para 1,5. Certo? Esse daqui só seria um gol. Então já tem um motivo aí que iria me deixar com a pulga atrás da orelha.
Mas como eu confio nesse time aqui e sei que ele ambas marcas, ele faz e leva, eu operaria nesse jogo. Eu vou te mostrar por que eu não vou operar nesse jogo. Vamos ver o 1,5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 em 9. Oito em 9. 8 dividido por 9. 89% do over 1,5. Beleza. Vamos olhar aqui a classificativa. Esse é o décimo. O décimo ele entra aqui. Décimo, nono, oitavo e sétimo. Tá aqui, ó. Esse daqui foram os times que ele jogou, certo? Parecido. Até aí, beleza. Só tem 3 jogos e o 1,5 bateu em 67%. Beleza. Esse é o oitavo. O oitavo ele vai entrar aqui. Oitavo para baixo eu vou ter o nono e o décimo. E para cima eu vou ter o sétimo, o oitavo. Deixa eu tirar aqui. Ele entra aqui. Ele vai ter esses jogos aqui e vai ser sétimo, sexto e quinto. Beleza. 1,5 bateu em todos os jogos que ele fez, certo? Vamos agora aqui na campanha casa fora. Esse marcou um gol, tem média de um gol marcado, um gol sofrido. Quando sofre vai para 3. Ele é um time de ambas marcas, já que ele sofreu em 91% e marcou em 73%, certo? Então ele é ambas marcas. O Cork City, ele marca um gol e sofre 2. Quando sofre, a média de gols ultrapassa os 3 gols. Ele sofreu em 100% e ele marcou em 91%. Beleza. Momentos de gols. Tem momentos de gol aqui, encaixa aqui. Esse campeonato é de 10 times. 10 times. Ele tem encaixa aqui, aqui e aqui por parte do mandante o primeiro tempo todinho. No segundo tempo ele continua e depois ele tem uma queda dos 61 aos 75 e continua nos 15 minutos finais. O mandante ele tem no início aqui do minuto 0 aos 15 minutos, depois ele do minuto 16 aos 30 não tem. Ele também não tem na última meia hora do HT. Quando ele volta, ele já marcou, porém o mandante não sofre. E aí, no minuto 61, 75, ele não marca tanto. A mesma coisa do mandante. E ele volta a marcar no final do jogo, no minuto 76 até o final do jogo. Qual o placar que mais se repete no resultado ao intervalo? É o 0 a 0. Não existe 0 a 0 no intervalo, no resultado ao intervalo do Waterford. Do Cork City, ele tem o primeiro placar dele é 0 a 0. Beleza. Qual é a situação na tabela? Aí eu vou procurar aqui na Irlanda. República da Irlanda. República Irlanda.
Irlanda. Caramba, cara, cadê a Irlanda? Deixa eu procurar aqui. Congo. Norte da Irlanda? Não. Vamos fazer o seguinte. Vamos digitar aqui. Cork. Olha aqui. Beleza. Então aqui eu vou nessa Irlanda. E aqui eu vou favoritar o campeonato. Pronto. Quando eu voltar aqui, ele já vai estar aqui para mim. Tá aqui, ó. Vou marcar ele aqui. Na verdade, eu vou acompanhar, mas esse jogo tá fora da minha lista e eu vou lhe mostrar logo por quê. Vou aqui na tabela. O Cork é o último, certo? E o Waterford ele já está fora da tabela. Não pode ser nem alcançado nem pelo nono colocado. Ah, é por isso que você vai tirar esse jogo da sua lista? Não. Vou te mostrar agora. Por esse motivo aqui, ó. Os dois times estão envolvidos em Copa. E não se sabe o que é que esses times vão fazer. Qual o time que entra, se é o time titular, se não é. E aí você pode estar perguntando, mas Silva, tá um pouquinho longe, não? Tá um pouco longe. Dá para arriscar? Não sei, cara. Eu não arrisco. Eu, decisão minha, eu não arrisco. Por quê? Porque tem outros jogos. Entendeu? Quem quiser arriscar, esse time aí, Cork, ele é muito bom para você trabalhar gols com ele. Porém, isso aqui eu já levei muito red por causa de times que ou estavam voltando de Copa ou que iam jogar uma Copa. E aí você diz bem assim, tá Silva, mas tá longe, cara. Que dia é hoje? Hoje é 10. Esse jogo vai ser no dia 19. Beleza, vamos acompanhar. Eu espero que eu não precise dessa entrada aqui, mas a princípio esse jogo daqui é um time que eu gosto, mas que eu não vou usar ele para fazer entrada. Por esse motivo. E aí você dá. Existe uma coisa chamada padrão. E toda vez que você entrar num jogo que esteja dentro do padrão, a tendência é que você tenha mais acerto do que erro. Quando um jogo estiver fora do padrão e você tirar ele, você evita uma surpresa de um head. Então esse jogo para mim está fora do padrão. Por quê? Porque ele vai ter um jogo de Copa depois desse jogo aqui. Então já é um motivo que eu uso, é o meu critério de eliminar risco de um possível head. Existe só isso que você usa no seu critério para eliminar o jogo? Não, existem outros, certo? E à medida que eu for fazendo jogos, eu vou explicando para vocês, como por exemplo, zona de conforto na tabela. Eu vou mostrar isso nos próximos vídeos e vai ficar mais claro, porque eu tenho que explicar para vocês e eu já falo muito, os vídeos já são longos, certo? Então, esses são os detalhes que às vezes você não consegue enxergar e você termina levando um head e você não entende por que o red veio se tinha tudo para dar green, mesmo naqueles times que você já é acostumado a operar.
E isso você só vai detectando com a experiência. Essa experiência vai vindo com o tempo, com as suas operações. Dependendo do método que você usa, e aí você pode estar dizendo, ah, Silva, mas método, o que é esse método? Método ou procedimento é tudo isso que eu fiz aqui com você agora para colocar um jogo na minha lista para mim poder operar. Isso é método, é procedimento, ou como você queira chamar aí, certo? As pessoas falam muito que você tem que ter um método validado para você poder operar e que o método X, Y é melhor. Cara, eu vou te falar uma coisa. Método. Você faz um método. Você cria um método rapidinho, a hora que você quiser. E algumas pessoas vão falar, ou a maioria das pessoas vai dizer para você, ah, Silva, você cria um método, mas você tem que validar. E para você validar vai demorar muito tempo. Cara, eu vou te falar uma coisa para você. Um método você cria em questão de horas, tá? Você cria um método em questão de horas. E você, para validar um método, você valida isso em um dia. Tá de sacanagem, Silva. Você tá surtando, deve estar tarde da noite. E você deve estar. Não, cara. É, se o pessoal quiser, coloca aí nos comentários como é que você faz isso. E eu vou te provar. Eu vou provar para você que método você cria e você mesmo valida isso. Eu vou estourando assim no absurdo em menos de 10 dias. Menos de 10 dias. Eu crio um método com você aqui, mostro você como é o procedimento e te ensino a validar um método. Ah, mas é comprando robô? Não, não compra nada. Não compra nada. Você não vai gastar dinheiro comprando. Você não vai fazer nada. Eu vou te mostrar o que é feito, ou como é feito para você criar um método e para você validar um método. Se você quiser saber como é que faz isso, se você, Silvio, eu não gosto desse procedimento que você faz para você trabalhar aí, é bom, é com Go, mas eu não gosto. Eu te ensino qual é o básico para você criar o teu método, te mostro como você valida o teu método e você vai olhar assim e vai dizer, poxa, bicho, nunca ninguém, lógico, cara, ninguém vai te mostrar isso não. Ninguém vai te mostrar isso. Sabe por quê? Porque quando as pessoas descobrem que existe uma forma de ganhar dinheiro das outras pessoas, é isso que elas fazem. Elas vão te fazer, vão te mostrar que você tem um problema e que ela é a solução. Simples assim. E não é isso. Quando você quiser saber se você precisa daquilo, deixa eu te dar um exemplo mais claro. Às vezes chega um vendedor na tua porta e fala que ele está com um produto ou começa a falar um bocado de coisa para você e te mostra que você tem a necessidade de um produto que você não tem para ele vender aquele produto para você, certo? Então é a mesma coisa. Você já ouviu falar daquele livro O Poder do Hábito? O Poder do Hábito, ele é um livro que é para ensinar as pessoas que quando você cria hábitos, a tua qualidade de vida melhora, certo? Só que no livro existe uma coisa que é mostrada lá, que são as deixas. As deixas, ela faz você mudar o seu hábito de vida, entendeu? Coisas que quem lê o livro sabe o que é que eu estou falando. E aí as pessoas começaram a ver que aquilo dali você poderia usar aquilo para dar uma deixa para uma pessoa ou para as pessoas para você poder vender produtos. E a questão de método é uma coisa que você pode criar do seu jeito e validar. Você valida em um dia.
Então, se caso alguém quiser saber aí como é isso, como é esse processo, eu vou fazer um vídeo e explico, e aí eu publico aqui para todo mundo ver que o que eu tô falando não é baboseira, que qualquer pessoa pode criar um método, e esse método vai ficar daquele jeito que vai te encaixar, e ainda mais eu vou mostrar como criar o método, vou te mostrar como validar o método e vou te mostrar como você encontra nesse próprio método qual é a melhor odd para você trabalhar. Isso ligada aqui ao trade esportivo. Tudo isso tem como você fazer em uma semana, cara. Eu estou botando uma semana, mas para, digamos que o cara que disse bem assim, não, eu tenho o dia todinho livre. Se você tiver o dia todinho livre e tiver com disposição para fazer, naquele dia ali você cria o método, você valida o método e se você quiser você já até usa. Simples assim. Então quem quiser é só colocar aí. E mais uma vez eu quero agradecer a todos pela paciência de ficar até agora me ouvindo falando aqui, explicando essas coisas. Devido à hora, eu vou ter outros jogos nessa lista, certo? Mas eu coloquei aí os principais e apontei os pontos. O meu objetivo é ensinar as pessoas. Então tudo isso que eu passei aqui, você pode também fazer aí e pegar alguns jogos e não precisa operar. Simplesmente você analisar e ver, acompanhar aquele jogo para ver se bateu exatamente, se você aprendeu, já é uma evolução, tá certo? Então, devido à hora, eu vou encerrar por aqui. Amanhã a gente vai ver esses 3 jogos. E eu quero agradecer mais uma vez pelas pessoas que comentaram lá o primeiro vídeo e que se inscreveram no meu canal e as visualizações que tiveram lá também. Então, boa noite a todos, ou bom dia, ou boa tarde. Fiquem com Deus, que Deus proteja você e sua família e que dê muita saúde e muita paz. Até a próxima.